Olá pessoal, estamos aqui direto do Fora Testes Referência 2024. Talvez vocês peguem um pouquinho do som ambiente, porque a gente está aqui no calor do evento, né? E a gente está justamente com Bruno e Tamara, que acabaram de dar a palestra, o que vem além, né, da automação de teste. Gostaria que vocês se apresentassem. É um prazer, pessoal. Eu sou a Bruna Emeriche. Eu trabalho com qualidade de software há 17 anos. Sempre trabalhei com qualidade de software desde o meu primeiro emprego. Hoje eu trabalho como gerente de qualidade na Zutia, que é uma empresa da Inglaterra, e eu sou responsável lá por ajudar, né, a expandir a cultura de qualidade, a mostrar o valor do papel do QA, da qualidade, principalmente a mentorar a qualidade, a ser um time que atua do início, né, desde o momento que a gente tem um requisito ali, né, uma solicitação do nosso cliente, até o momento que o nosso software está em produção, além do que eu também sou responsável pela estratégia de testes automatizados da companhia. Bom, gente, obrigada pelo convite. Eu sou Tamara, sou QA especialista, tenho 12 anos de experiência. Vim lá desde a época dos testes manuais, então eu sou old school, tá, gente? Tenho 12 anos já de carreira. Comecei com os testes manuais, depois fui para automação. Atualmente eu estou num time mais core, então a gente trabalha mais com ferramentas e processos para mais ou menos uns 40 QAs. Então, dentro desse time, a gente vai entendendo a maturidade de cada time e trazendo a melhor solução para que todo mundo consiga trabalhar da melhor forma e entregar produtos com mais qualidade. Queria saber como é que foi a palestra de vocês, né? O que levou vocês a trazerem esse tema? Bom, então, a gente escolheu esse tema porque a gente vê muito as pessoas correndo atrás de aprenderem automação. E não tá errado, porque o mercado pede muito isso. Então, a Bruna fez uma pesquisa no LinkedIn, né, Bruna? Que teve 72% das vagas, inclusive para júnior, elas já estão pedindo automação de testes. Mas eu e a Tamara, a gente trabalha mais de 10 anos já com teste com qualidade, né, e testes nessa área. E a gente tem acompanhado muito como tem ocorrido essa parte de automação de testes e a gente vê que muitas vezes a galera acha que é somente o codar, certo? Então, eu preciso aprender uma linguagem de automação, eu preciso aprender sobre uma ferramenta. E a automação de testes, ela vai muito além disso, né? Sim. A gente compartilhou ali na nossa palestra 8 passos, né, para ter uma estratégia, né? Então, envolve muito mais coisa do que o codar em si. O codar em si é um dos passos, né? Então, o ambiente, né? Qual é o objetivo daquele teste, como definir quais casos de teste devem ser automatizados, né? Em qual nível cada um deve estar automatizado, como montar uma arquitetura. Então, são 8 coisas que a gente deveria se preocupar e não só uma só, que é o codar. E, baseado na nossa experiência já nas empresas, né? Infelizmente, não é tão comum a gente ter uma estratégia de testes falha que não traz o valor necessário para as companhias e que daí às vezes, a gente já investiu aí 1-2 anos numa ferramenta ali para um end-to-end e aquilo não está trazendo um retorno, porque gasta muito tempo em automação, a quantidade de bugs não melhorou. Então, por que tudo isso está acontecendo? Talvez a estratégia não estava tão boa. Então, baseado nessa dor que a gente percebe que o mercado tem, de por que a gente... Querendo ou não, a gente é contratado para resolver problemas. A gente não é contratado para fazer commit. A gente é contratado para fazer o commit que resolve um problema, certo? Então, a gente foi percebendo, né, na nossa experiência, todas essas dores. E a gente entende que uma das maiores é porque a gente não tem uma estratégia de teste automatizado bem feita. Por isso que a gente decidiu fazer essa palestra. Boa, e também para trazer essa visão para o profissional. Do eu só vou aprender automação porque eu vou garantir meu emprego. Tudo bem, mas tu vai estar lá produzindo e depois tu tem que colher o resultado daquilo que tu tá fazendo. E aí, como é que tu colhe o resultado de algo que tu não tá metrificando, tu não tem o objetivo do que tu tá produzindo? Então, a gente puxou muito nessa ideia de trazer os 8 passos ali de uma estratégia boa de automação de testes para direcionar as pessoas, para elas enxergarem que não é só definir qual é o cenário, tem todo um aparato que precisa ser preparado antes de você começar a codar esses testes. Podia quase que ser automação de teste além do código, o nome da nossa palestra, sabe? Porque realmente o código ele é só um desses passos. A gente começou, inclusive, falando dos obstáculos, né? E é bem legal quando tu faz uma palestra, né, que tá ao vivo ou que se for online a galera tá com câmera aberta, porque quando tu começa a trazer os obstáculos, né, porque muitas pessoas já trabalhavam com automação na nossa palestra e
tu vai olhando para os rostos, tipo, bem assim, sabe? Então, tipo, um dos primeiros obstáculos é a complexidade de manutenção. Então, não eu e a Tamara, a gente acredita muito, a gente sabe, na verdade, que é uma verdade que uma automação de teste, tu tá criando um sistema, um script, para testar o teu produto. Então, tem quase a mesma complexidade do que criar o próprio produto, certo? Tu tem que dar manutenção. Quem aqui que trabalhou como dev ou já escutou um dev falando, né? Não, temos que refatorar esse código, né? Não dá mais de eu dar manutenção no produto, né? Ignorando o teste. Quem trabalha com teste automatizado, em algum momento vai dizer, gente, é mais fácil a gente refatorar esse teste. Não ficar dando manutenção nele, né? Ele já está complexo, a gente ficou emaranhado, tá difícil até de entender o próprio teste. Então, tem muitas complexidades que são parecidas com o próprio desenvolvimento de produto. Então, acho que eram 6 ou mais ou menos obstáculos, né, que a gente trouxe. E é legal porque daí a pessoa vai se identificando e vai percebendo. Realmente a automação de teste é muito além de codar. E o que vem depois da automação de teste, se tu não sabe o que tu tá criando, tu tá criando um problemão. É o que vai vir depois da automação. Sim. É o problemão da complexidade de você dar manutenção naquilo que foi criado. Legal. Às vezes até tem empresas que fazem projetos de automação por algum tempo, alguns meses ou até anos, e depois ela desiste, ela aborta justamente porque ela não tinha uma visão clara da manutenção. Acho que esse é um ponto importante que vocês colocaram, né? Com certeza, assim, esse é o primeiro que eu percebo, assim, sabe? Inclusive, se tu não tá dando manutenção, o teu teste é ruim, né? Como é que você tá mexendo tanto no teu software que o teste só passa? Sabe? O que ele tava testando realmente? Qual era a qualidade desse teu teste, né? Então, são vários pontos. Ambiente é um negócio extremamente complexo. É muito comum, né? Se tu não tem... A gente sempre fala, quando tu cria uma estratégia de teste, dentro dela vai ter a tua estratégia de ambientes. Como é que tu vai manter isso, sabe? Então, todo mundo usa o mesmo ambiente, certo? O QA, o dev, o teste automatizado, todo mundo usando o mesmo. Então, se o dev faz um commit ali, né, que deveria estar quebrando algo, a gente pode ter problemas, a gente começa a ter falsos positivos, falsos negativos. Então, não é simples como algumas pessoas... Não é que eu acho que as pessoas achem que é simples. O que a gente realmente quis trazer é além do código. Assim como criar um produto de software é além do código, certo? Então, quanto mais tu vai sendo um dev sênior, menos tu coda. A gente percebe isso nas empresas, né? Menos tu coda, mais estratégico também, mais né? tu fica olhando para a estratégia, mais tu tá ali ensinando, mais tu tá olhando para arquitetura, mais tu tá fazendo outras coisas, né? Eles até, é bem comum os devs que eu trabalho reclamarem, pô, só queria botar meu fone de ouvido e codar, né? Mas quanto mais sênior tu vai ficando, mais tu vai percebendo que é onde tu menos trabalha, menos atua. E na automação de teste, é a mesma coisa, né? É muito além. O codar o teste, escrever, eu preciso clicar nesse botão, escrever isso, clicar não sei o que. Isso é algo que é uma parte. E muitas vezes isso aí tu pode dar para um QA pleno, QA júnior, sabe? É essa parte. Mas fazer aquilo ali, trazer valor para a empresa, retornar, a empresa solucionar um problema, que também é um dos slides que a gente trouxe, né? Quais são os benefícios da automação? Por que uma empresa quer ter automação? A gente quer aprender automação porque o LinkedIn está exigindo, porque as empresas estão exigindo. Mas por que as empresas querem? Porque elas querem resolver um problema. Ou elas querem entregar software mais rápido, ou elas querem reduzir custo, ou elas querem ter uma cobertura de teste mais abrangente. O que ela quer? Que se ela não quer resolver nada, ela não ia botar esse custo para ela, né? E a gente está aqui para resolver problemas. E às vezes eu tenho a impressão que elas querem um pouco de tudo isso que você está dizendo, mas elas focam tanto na economia que elas não enxergam a automação como um investimento. Então ela quer fazer, mas ela quer fazer o mais rápido possível, pelo menor custo possível, né? E aí ela vai fazer uma automação provavelmente muito pobre, uma automação muito superficial, não tão preocupada com a manutenção. E talvez seja isso que vocês até colocaram um pouco de luz mais no assunto, isso, né? Porque o QA tem que levar isso. Às vezes a empresa ela não consegue perceber, ela acha que realmente a automação é a solução, né? A gente até estava comentando isso com uma mentorada essa semana, porque eles estão levando isso para a empresa da menina. E ela vai ser a solução se ela for implementada de um jeito correto, certo? E faz parte do papel do QA ter esse conhecimento e levar para a liderança dele, dizendo, não é só codar.
sabe? Então o QA também tem que ter esse conhecimento, principalmente um QA sênior. Total, e também mostrar isso para a empresa e criar junto com ela a estratégia de como vai ser esse trabalho, né? Uma vez que tu tem um QA que faz teste manual, daí tu começa com a automação, ele vai trabalhar criando novos cenários e dando a manutenção. Então, tu tens que pensar também ali no teu capacity de pessoas, etc., junto com a liderança, de como vai ser o dia a dia desse QA dentro da empresa, né? Como é que ele vai estar trabalhando. E eu, puxando um gancho ali com o que tu falou desses projetos de automação que as empresas não investem, eu penso que as empresas, elas não têm visão a longo prazo. Porque a automação, ela vai te render a longo prazo. Então, a curto prazo, tu vai receber teu faturamento do projeto que tu fechou com o teu cliente. A automação, a qualidade, ela é a longo prazo. E aí a gente sempre brinca e fala, né? Quando a galera faz gambiarra, vai voltar pra ti. Esse negócio vai voltar. Daqui 1, 2 anos, esse negócio vai voltar na tua mão e tu vai ter que corrigir. E é isso, a qualidade vai cobrar. Em algum momento dessa empresa, essa empresa vai aparecer de alguma forma, né? Muitas vezes o executivo que está ali assinando o cheque, né? Enfim, aprovando aquele orçamento, ele está olhando um horizonte, porque as próprias empresas hoje têm relatórios trimestrais, semestrais, anuais, e ele quer encaixar aquele custo-investimento para ter um retorno ali num horizonte muito rápido. E às vezes ele simplesmente não consegue. Eu já vi, por exemplo, consultoria me perguntarem assim, a gente vai fazer esse investimento em automação, nos parece interessante, a gente vai ganhar velocidade no teste, vamos tentar aumentar nossa cobertura, ter menos incidentes em produção, mas conta para mim, quantos eu vou poder cortar, quantos testadores manuais eu vou poder cortar e em quanto tempo? Então, essa visão, que eu acho uma visão antiquada, né? Mas ainda se reflete bastante nos executivos, ou seja, você não vai poder cortar, de repente, tantas pessoas quanto você imagina, porque, na verdade, você vai reaproveitá-las de outra forma. Você tem muito problema, por exemplo, a geração de massa, né? Então, às vezes, aquela pessoa que já tem um histórico na sua empresa, ela conhece muito bem o produto, então ela pode ser aproveitada em relação ao próprio dia a dia, né, do teste do produto. Como que vocês veem essa maneira como, muitas vezes, o executivo da empresa tem em não enxergar como um investimento de fato, mas sim como uma redução de custo e em substituir mão de obra? Como que vocês enxergam isso? Para mim, eu entendo. Então, provavelmente, quando ele pensa no objetivo dele, é o quê? Redução de custos. Certo? Então, o objetivo dele, né, como eu disse, às vezes a gente quer aumentar a cobertura, a gente quer aumentar a qualidade, quer reduzir tempo de entrega, né? Então, se o objetivo dele é só redução de custos, eu acho que faz parte da liderança, né, de quem está conversando com ele, que não vai reduzir. Muitas vezes, às vezes reduz, sabe? Mas não é onde que a gente... Por quê? Porque o recurso ele vai estar, muitas vezes, em maquinário. Certo? É caro tu manter ambientes de testes, certo? Então, ele pode estar no maquinário, ele vai estar nas pessoas que têm que dar essa manutenção, certo? Então, o teste ele não vai ser criado uma vez e vai ficar para sempre. Existem pessoas que vão estar ali, continuando a dar manutenção. Ele vai ser dividido em outras coisas, esse custo, certo? Eu acho que, na verdade, a ilusão da redução de custos, ela é o benefício mais difícil de ser atingido na automação. Eu acho que a redução de tempo a gente consegue, eu acredito que a gente consegue ter uma maior cobertura, né? A gente consegue muitos outros benefícios. A redução de custo, na verdade, ela só vai ser transferida para a infra, para a gente ter um Docker ali rodando, para a gente ter um ambiente exclusivo para teste, na manutenção desse teste, né? Então, eu tentaria mostrar para esse executivo exatamente, mas como é que tu substitui ele, né? Como é que tu substitui uma pessoa que está desenvolvendo e dando manutenção? É um outro software, é um software para testar o teu produto, né? No fim é isso, né? Não, eu quero realmente reduzir custo, ou eu acredito então que não vale a pena. Então faz parte do teu papel mostrar os outros valores que a automação de testes ela te traz, que é o quê? A velocidade, a garantia de qualidade, na escalabilidade, é onde eu acho que tu mais consegue ter ganho. Então, se tu tem uma garantia de qualidade, uma cobertura, uma estratégia de qualidade boa, tu consegue escalar teu produto mais facilmente. Então, talvez tu não vai reduzir no fixo, mas tu vai ganhar mais e faturar mais, porque tu tem toda uma cobertura de qualidade que vai cobrir isso. Eu entendo que é por esse caminho que a gente tem que ir. Legal, para complementar então ali com aumentar a cobertura, a gente consegue reduzir o risco. E isso é muito bom. Importante. Então, sei lá, 10 vezes no mês acontece banho em produção e eu perco X. A cada hora que eu fico fora, eu perco X.
Beleza, coloca na automação, aumenta a tua cobertura e agora começa a olhar quantos erros caem em produção. O quanto que tu tá economizando. E aí a gente fala não só do problema do faturamento em si, de eu estar perdendo dinheiro porque eu estou fora, mas é assim, o tempo que o teu dev leva também para analisar aquilo e identificar onde está o erro. Tá gastando também, tem uma pessoa analisando, tem uma pessoa corrigindo, tem uma pessoa alterando. Pode ser que ela consegue fazer um rollback, que é mais rápido, etc. Mas tu tem uma pessoa que tá ali olhando para aquilo que ela poderia estar fazendo outra coisa, aumentando o time to market, que é o quê? Liberando mais rápido feature, liberando mais rápido até os próprios bugs. Então a gente consegue ver benefícios de outra forma. E eu acho que isso é muito importante de repassar para essa liderança onde estão os benefícios que ela vai encontrar. Uma visão de velocidade, né? O seu negócio precisa ter velocidade. Que acaba, no fim, impactando velocidade, né? A gente sempre fala, tempo é dinheiro, né? Então, é uma das formas. Mas se o objetivo principal é redução de custos no sentido pessoas, esse eu acho difícil, porque de um modo geral tu vai realocar e essa pessoa vai acabar trabalhando em outras coisas, né? Se tu quer tanto reduzir, tipo, eu quero trocar por uma máquina, não acho que é exatamente ali que tu vai mostrar o valor da automação de teste. Perfeito. Né? E essa pessoa sempre vai ter alguma coisa para fazer, né, gente? Sempre tem muita coisa dentro de... Eu e a Tamara, a gente já fez uma palestra sobre IA e é bem engraçado porque a gente trouxe vários benefícios da IA e daí a galera, tipo, no final, a primeira vez que a gente apresentou, o pessoal bem assim, meu Deus, perdi meu emprego, é isso? Né? Daí a gente sempre fala, gente, primeiro não. Por quê? Há 10 anos fala-se de automação, né? Que a automação vai matar o papel do QA, vai ser substituído. Estamos aqui todo mundo vivão, né? Então, não matou. Não é a IA também que a gente acredita nesse momento que vai matar. O que eu gosto de pensar na IA ou na automação, né? Que ela faça algo para mim que eu possa fazer outras coisas, certo? Então, lá eu quero... né, ficar escrevendo casos de teste para cada história. Não quero. Se a IA fizer isso por mim, ótimo, eu vou aprender uma nova coisa, certo? Então, isso é o bom, é a gente também evoluir na nossa carreira. Eu não quero passar 10 anos da minha vida escrevendo casos de teste, não quero passar 10 anos da minha vida escrevendo um if num teste automatizado. Então, se tem algo que vem e facilite isso para mim, eu vou evoluindo. E para complementar, a gente também tem que pensar na confiabilidade daquele software. Claro, pensando na área específica dele, né? Então, se ele é um aplicativo de banco, o quão confiável o teu aplicativo precisa ser, né? Tu tá fazendo uma transferência bancária, é super importante. Então, assim, vou ter lá a minha automação, vou conseguir validar vários cenários que são críticos dentro desse aplicativo e vou ter ali mais vamos dizer assim, mais um processo que me dê a confiança de que aquele aplicativo, ele tá bom pro meu cliente utilizar, sabe? Aí, vocês falaram sobre a palestra, né? O que vem além da automação, é isso, né? Isso. Depois da automação. O que vem depois... No fundo foi antes, durante e depois, né? Eu acho que vocês abordaram até o antes, né? Porque a parte estratégica é super importante. Inclusive, né? Há 2 anos que você fez aquele evento Dia do Bug? Foi 2 Há anos. uns 2 anos atrás, eu levei uma palestra chamada Estratégia de Automação de Teste. Sem uma linha de código, né? Exatamente. Porque assim, todo mundo que me conhece fala, beleza, hands-on, né? Eu sei, vamos lá, abrir Visual Studio Code e vamos codar. Mas não, foi só slide falando de estratégia, né? De como escrever bom cenário de teste, como fazer um mapeamento de risco, como, né? E aí eu trouxe 4 cenários que eu falo assim, caminhos para a automação, né? Deixa eu ver se eu me lembro. Um é você entra no time agora e já tem automação. Você entra no time e você vai ter que montar do zero. Eu não lembro os outros 2, mas enfim, né? Eu trouxe alguns cenários assim, provocativos mesmo, né? Porque dali a pessoa conseguia talvez justificar a automação dentro da empresa dela. Então eu vou fazer toda essa falei de prova de conceito também, vou fazer uma POC, enfim, né? E justificar o investimento que é a automação na empresa. Então seria o que vem, né? O que vem antes da automação. E aí vocês foram perfeitos falando que a automação é só um processo ali. Ele é só uma parte do processo, na verdade, né? Um acelerador. Um acelerador, mas assim, só complementando um pouquinho, eu peguei uma turma, assim, uma indicação do Zé, peguei uma turma para treinar automação e eu tive que dar
uma semana só de embasamento, sem entrar em linha de código. E assim, né? E eu fui trocando com eles, foi uma troca muito bacana, assim. Falei, como é que vocês fazem na sua empresa? Aí, na minha cabeça, meu Deus, como isso funciona? E aí eu pergunto, mas funciona? Não, é uma catástrofe. Não, era o que eu imaginava. Então, teve uma semana assim, acho que é por isso que eu tô sem voz, que foi só de embasamento, o que vem antes. Semana que vem que a gente vai começar a mexer em código. Olha que interessante, né? Não, mas isso é bem legal de tu falar, porque isso é uma visão que eu e a Tamara, a gente tem muito forte. E ela veio também de experiência, assim, sabe? Como eu tô atuando como líder já faz uns 5, 6 anos, eu participo muito de entrevistas. Então, a gente ia entrevistar pessoas sêniores que não tinham base de qualidade, assim, sabe? Você fazia perguntas, assim, mais básicas, e não é só porque não conhecia o termo, né? É porque realmente não sabia responder, não sabia o que estava falando. Às vezes, né? Porque às vezes, e às vezes a pessoa entrou numa empresa, tipo, há 10 anos atrás, era uma pessoa séria, entrou numa empresa, daí ele era o primeiro QA, então não tinha tanta documentação quanto hoje, não tinha nada, e essa pessoa não soube exatamente qual caminhos que a gente tem que fazer para estudar. A gente até criou um curso sobre isso, que é só sobre essa base, assim, sabe? Ele não entra nada em automação, que é para que as pessoas realmente se sintam bem confortáveis e dizem assim, não, a base agora eu tenho. A gente sempre faz uma analogia desse nosso curso, porque as pessoas pensam, não, mas eu já trabalho há 10 anos, será que faz sentido eu fazer? E faz, porque se você não tem essa base, não dá muito certo. É a mesma coisa como... É muito fácil entender quando a gente faz uma analogia com um desenvolvedor que, por exemplo, eu quero aprender a codar, então eu vou começar a estudar Java. Não! Comece estudando lógica de programação. Java não, viu? Não corta essa parte, não. O podcast é muito falando, Java não. A gente conversou com o Dan aqui também, que ele é do front-end, aí ele fez uma brincadeira do Java também. Aí eu fui falar Java assim, não sei o que, ele gravou, eu falei, não, pelo amor de Deus. Eu falei Java assim. Tudo uma questão de como você corta, né? Vou pedir pra Globo editar essa parte. Polêmico, tô brincando, continua. Não, mas é isso, entende? Então, vou começar, quero entrar na área, né? Eu sou dev, quero entrar na área. Daí a pessoa, vou estudar Java. Não, tem todo um caminho a ser seguido. Você tem que estudar lógica de programação, algoritmo e tal. Agora sim, porque quando você tiver essa base forte, não importa se é C Sharp, não importa se é Java, não importa qual é a linguagem, entende? E para qualidade é a mesma coisa. Quero entrar na área, vou sair automatizando? Não. Certo? Tem toda uma base, porque inclusive senão os teus testes vão ser ruins. Se você não souber testar manualmente, o que você... A menos que você receba pronto e tenha que só fazer o script, assim, né? Mas também quanto valor isso traz, sabe? Será que não faz sentido também ter 2 pessoas, mesmo que você receba pronto, você validar se aquele teste realmente é um teste que faz sentido, já que é você quem vai codar aquilo? Então, a gente tem essa preocupação, e essa preocupação veio muito da vivência de estar dentro das empresas e perceber pessoas mais sêniores pleno, que faltava essa base, esse conhecimento sólido do que é qualidade, e que qualidade vai além de teste, muito além de teste. Isso é um ponto bem interessante, e eu acho que a gente está mudando bastante agora, né? Porque assim, anteriormente, se você for fazer uma enquete aqui com o público, né, quem tem mais tempo de empresa, quem entrou antes da pandemia, era muito uma oportunidade. Então, e essa oportunidade, às vezes, ela era muito fácil. Então, às vezes, quando é muito fácil, a gente também não dá valor. Então, foi fácil. Eu estava na empresa, apareceu uma oportunidade, eu saí da minha área, fui virar tester, fui virar QA. Então, 90% das pessoas, elas entraram em teste QA por uma oportunidade. Às vezes as pessoas não estão lá e pensam assim, poxa, que bom, né? Eu consegui essa ocupação, agora eu vou aprender sobre essa profissão, vou tentar entender o que ela tem de embasamento, de conhecimento. Eu já consegui, é só isso, você entendeu? Às vezes foi fácil, quando a oportunidade ela vem fácil, a gente não dá muito valor, né? E hoje eu diria que a gente tem uma nova geração que está passando aí uma dificuldade maior para ingressar, para se recolocar. E talvez por causa dessa própria dificuldade a gente tem uma mudança na percepção, que as pessoas realmente buscarem, né, ter uma base mais sólida, quem está entrando, buscar não só fazer o final, mas fazer o início, o meio, fazer realmente completo.
e encarar, né, teste QA realmente de uma forma profissional. Acho que talvez seja isso que vocês sentiram. Né? Exatamente isso. E assim, daí trazendo pro título da palestra, veio muito como provocação para as pessoas, do tipo, nossa, eu já faço automação, então tem outra coisa que eu preciso aprender agora, o que eu preciso aprender mais? E aí quando a gente trouxe a palestra com os obstáculos, as pessoas, putz, eu realmente ainda tenho esse obstáculo, então eu tenho coisa para melhorar na minha automação, não é que eu tenho outro estágio, outra coisa para ir. A verdade é que depois da automação, se tu não tens ela bem construída, tu vai ter um baita de um problemão. Esse que é o que vem depois da automação, é o problema que tu vai ter para resolver. Sim. Aquela automação que não foi bem construída. E vocês acham assim que, sentindo ali a galera, eu sinto muito isso também, né? Que por vezes as pessoas têm más experiências dentro das empresas, até com a automação, né? Algumas pessoas que eu converso, a automação nunca vai funcionar aqui porque isso, aquilo. Aí você vai entrando dentro, não, você só teve uma experiência não tão boa assim, né? Vamos dizer assim. E se de repente você fizer assim, e aí você vai dando um caminho diferente. Mas às vezes a pessoa tá tão de saco cheio assim de tentar, né? Às vezes por conta da liderança, que não... E aí cria essa resistência, né? O que vocês acham, assim? Eu acho que é um conjunto, sabe? Talvez a liderança tenha essa resistência porque já teve uma experiência ruim, certo? Então, já contratou em algum momento algum QA para automatizar e aquilo não trouxe o retorno desejado. Certo? Então, a Tamara até na palestra falou um negócio que eu achei muito engraçado, que ela disse assim, eu tinha uma vez testes rodando, né, eu tava fazendo testes automatizados, e daí fui botar na minha máquina, rodou, e fui botar na pipeline, quebrou. Daí alguém questionou, ela disse, mas na minha máquina funciona. Foi uma QA falando, né? Então a gente riu muito, assim, disso. Mas quando a liderança já tá com esse preconceito, talvez seja porque ela passou por uma experiência ruim, sabe? Então, poxa, eu gastei, vamos supor, 100 mil reais em um ano, certo? Entre servidores, entre isso e aquilo. E o que isso me trouxe? O número dos meus bugs estão iguais, o tempo de velocidade de entrega tá igual, tudo tá igual. Então, por que eu tive esse custo? Certo? Agora não, se você consegue realmente criar uma estratégia boa, né, e indo pouco a pouco, né, qual é o objetivo, quais são as métricas, o que a gente quer resolver, certo? Eu e a Tamara, a gente sempre fala de métricas, né, a gente é viciada em métricas, que é o quê? É onde tu consegue saber se tá indo por um bom caminho ou um mau caminho. E quem define métricas nem sempre é a gente. Então, qual é o objetivo? A própria empresa, muitas vezes, tem o seu objetivo, né, então, eu quero diminuir o meu número de bugs. Pode ser um objetivo da empresa, certo? Então, o que a gente faz? Daí tu cria uma estratégia. Então, uma das coisas dentro da nossa estratégia é ter teste automatizado, certo? E daí tu vai entendendo se o que tu tá fazendo tá diminuindo aquilo ou não. Se no final o número lá em cima for exatamente igual, para que tu teve? O que eu quero é entregar com mais velocidade, né? Então, outro exemplo, né? Não sei o quão comum é, mas há uns anos atrás era bem comum. Fecha a release e fica uns dias testando aquele pacote e depois libera para cliente. Então, era uma semana. A gente quer reduzir isso para 3 dias. Então, uma parte a gente vai rodar automatizado e uma manual. Se continuar em 5 dias, que valor que teve? Então, eu acho que entender, né? Eu como QA, se entrasse numa companhia e tivesse essa resistência, eu ia primeiro tentar entender, mas por que a gente tem essa resistência? Por causa do custo, por causa da experiência, por causa disso. Tá, o que a gente quer resolver? É isso, então vamos pensar em como a gente consegue resolver isso e vamos pegar uma métrica para medir se a gente está chegando nisso ou não. Como a gente sempre fala, né, amiga, a gente tá ali para resolver problema, a gente não tá ali para fazer código, a gente não tá ali para outra coisa. Então, qual é o problema que a gente precisa resolver? Pessoal, me chamando. Vou finalizar. Bom, meninas, eu queria saber um pouquinho mais da comunidade de vocês e o que vocês acham, qual que é a importância que essa comunidade tem na comunidade mesmo de QA, né? Legal. Bom, a nossa comunidade então é o Code Like a Tester. A gente nasceu em 2018 em eventos presenciais, então era só meetups na época. E para nossa cidade foi muito importante, porque até então não tinha um evento que as pessoas se reunissem para falar sobre qualidade de testes. Então, a gente brinca que eu acho que o primeiro evento teve 4 pessoas e o último que a gente fez teve 120 pessoas. Então, foi muito legal trazer a visão
para esse profissional também que trabalha com qualidade, para que ele fosse ouvido, para que as pessoas da empresa também ouvissem sobre qualidade. Então os eventos rolavam dentro das empresas. Veio a pandemia, né, morgou o negócio, a gente ficou de casa. Agora a gente está no digital, então a gente tem o Instagram para compartilhar conhecimento com a galera, LinkedIn, artigos, que mais? A gente tem 2 cursos na Udemy, na verdade, um terceiro a gente está lançando hoje, Legal. né, que é a Ágil, então é um curso super curto, rápido, tem 3 horas e pouco, que é para como é que você consegue atuar do início ao fim, durante todas as fases, e como é que você consegue contribuir nas cerimônias do ágil, né? Porque é muito comum também a galera, eu trabalho com cerimônia no ágil, não sei o que lá, e não sai da raia de teste. Sim. Entra na dele, não contribui do jeito que deveria. Então a gente também percebeu essa dor e fez esse curso super curtinho que está sendo lançado hoje. Então, a gente gosta muito de resolver problemas, sabe? Então, entender dores e como é que a gente consegue resolver isso. E surgiu baseado justamente nisso. A gente mora em Blumenau, Santa Catarina, que é um polo de software, né? Junto com Florianópolis, em Santa Catarina. Tem mais ou menos, entre muito pequenas, né, mais grandes, umas 200 empresas de TI em Blumenau, né, sendo que tem empresas muito grandes. Então, a gente percebia que faltava algo de falar de qualidade, e não só para QAs, mas para as empresas, para que elas entendessem, né, para que todo mundo conseguisse entender que é a outra coisa que a gente prega. Qualidade é muito além de teste. Teste é uma fase, teste é uma tarefa, teste é uma atividade, certo? Qualidade vai muito além. E é isso que por isso que a gente criou, baseado nesse sentimento, nessa vontade de mostrar para as pessoas o valor da qualidade. E temos também um curso gratuito, que ele é muito legal para início de carreira. Então, a pessoa quer fazer migração, não tem muita ideia, lá a gente fala o que a pessoa precisa aprender e tudo mais. E até para pessoas que estão na área, mas não conseguem a senioridade, não sabem o próximo passo. Então, esse curso ele é bem legal e ele tá gratuito lá na Udemy também, para as pessoas poderem fazer e entenderem um pouco mais as suas carreiras. Muito bacana. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, obrigada pela conversa, é sempre muito produtivo pra gente, a gente adora falar sobre o assunto. Legal. E também adora ouvir, né? Então, ouvir todo mundo, porque a gente sabe que a gente também tem muito pra ensinar e muito pra aprender. Muito obrigada.